Bom, gente, boa noite aí pra todo mundo então. Peço desculpas aí nas semanas anteriores, né? Semana anterior tava complexo demais a saúde que o bicho pegou, né? E eu acabei tendo que ficar de repouso mesmo, né? Mesmo não gostando muito, mas eu tive que ficar porque o negócio tava feio, né? E aí eu tive que dar uma repousada mesmo, porque o negócio não foi brincadeira não. Bom, eu lembro que antes da gente ter essas paradas, a gente tinha falado sobre um dever de casa. Qual que era o dever de casa? Dever de casa 2 semanas, então, olha só, tem tempo, hein? Qual que era o dever de casa? Eu acho que ninguém vai lembrar de novo, professor. Olha, eu vou Vai. ser sincera que eu dei uma colada lá no lembrete O grupo, né? que o Fabrício colocou. Isso. Vamos Não vou lá. mentir, não, que eu dei uma lida. Quais elementos me faltam para a minha liga se torne mais forte? Não foi isso? Uhum. Então, vocês pensaram a respeito? O que vocês pensaram a respeito disso? Olha, o meu caso é um trabalho de desenvolvimento constante meu, é paciência, né? Eu acho que o fato de eu ser muito impaciente, muito agitada, às vezes acaba atropelando as coisas, metendo o pé pelas mãos, eventualmente. Também não deixando o tempo das coisas fluírem, querendo estressar tudo. E às vezes acaba deixando passar outras coisas, né? Então, dar uma desacelerada e ter mais paciência. Boa. Quem mais, gente? Pode relatar aí os pensamentos ao longo da semana, das semanas, né? Nós tivemos bastante tempo aí para pensar. O professor, no caso eu, pensando assim da Denise, eu acho que eu preciso aprender a falar mais não. Em determinados momentos, me colocar como prioridade, sabe? Uhum. É tipo aquela coisa que se você precisar de colocar máscara de oxigênio em alguém, né, num avião, se você preocupar em colocar nas pessoas, primeiro você não vai ajudar nem as pessoas, nem a você mesmo. E às vezes eu tenho a característica de colocar as pessoas no primeiro lugar, sabe? De ficar tão preocupada com todo mundo que está à minha volta, que me faz até mal, sabe? Porque eu não consigo fazer tudo, não consigo resolver tudo. Então, às vezes, é aprender a falar mais não e a me colocar em primeiro lugar, não entender isso como um egoísmo, não entender isso como algo errado, que muitas vezes eu fico com essa sensação, que eu poderia ter feito e ajudado, que eu estou sendo egoísta, que eu estou sendo ruim. É aprender a trabalhar isso, eu acho, em mim. Como é que a gente pode resolver esses problemas de forma mais prática, gente? Com tudo que a gente já falou, quais são os nossos exercícios aí que a gente falou bastante sobre eles, né? Para ajudar nesses elementos de liga aí. Primeiro, nós falamos de gratidão, lembra? Então, gratidão, todos esses efeitos que nós falamos até agora aí, né, que são virtudes na verdade, que são detalhes importantíssimos, né, para a gente conseguir melhorar esses elementos de liga na gente, né, porque realmente com essa plasticidade cerebral que a gente tem, a tendência da gente é crescer sempre, né? E o nosso cérebro ele busca sempre a felicidade, né? Então a gente tem que ter em mente que a gente busca essa felicidade e que essa felicidade é possível. Só que muitas das vezes, gente, tem muita gente que deixa de buscar a felicidade porque se acha não merecedor de tal, né? Isso é uma coisa importante que a gente tem que quebrar. São paradigmas que a gente quebra porque a gente tem sempre aquela mania de olhar pra gente com olhos de autopiedade, de autoflagelação, né? E isso não é legal, né? E às vezes quando a gente está acontecendo alguma coisa boa na vida da gente, a gente tem mania de se auto-sabotar, né? Que é uma das coisas que a gente também não pode fazer.
tá? Porque todo mundo, indispensável de quem seja, né, sempre busca felicidade, sempre tem direito de ser feliz, tá? Então não tente, né, se auto-sabotar de forma alguma, tá? Nesse crescimento, nesse melhoramento dessa liga, né, a cada dia que passa, para a gente tentar, né, mesmo que seja em doses homeopáticas, a gente crescer um pouquinho a cada dia, né? Esse é o objetivo da gente buscar a felicidade. Porque a felicidade, como nós conversamos bastante já, ela não é uma coisa pronta, né? É uma coisa que a gente luta, que a gente trabalha todos os dias, incansavelmente, para que a gente consiga obter esse êxito aí durante o nosso dia, que a gente consiga, em doses homeopáticas, absorver, né, esses momentos aí felizes da nossa vida, tá? Então nunca subestime, tá? Um cérebro, tá? Nunca subestime vocês e ao mesmo tempo nunca na sua vida se acha no demérito, né, de você não ser feliz, tá? Indispensável de qualquer momento, qualquer situação, qualquer coisa que a gente viva, é extremamente importante ser feliz e todos são dignos, né, de buscar e encontrar essa felicidade aí, tá bom? Vai pensando essas coisas, né, porque esses elementos de liga na vida da gente, eles são bastante importantes. E é justamente essa mistura que traz uma liga de perfeito estado, vamos dizer assim. Né? Não existe nenhum metal puro que seja mais resistente do que a sua liga. Né? Então, não existe, tá? Então, quando a gente coloca esses elementos de liga, né, que a gente faz essas perguntas e consegue compreender a partir do autoconhecimento que a gente tem, a gente consegue, né, aos pouquinhos ir colocando esse tempero, né? É um temperinho que a gente coloca ali com a gente para que a gente consiga obter felicidade, né? Que é o que a gente quer nesse curso, é o que a gente quer durante a vida toda, é tentar chegar nesse ponto aí, que a gente consiga, mesmo que as situações não sejam favoráveis, né? A gente consegue ali tirar alguma coisa de proveitoso, alguma coisa de positivo na vida da gente, tá certo? Então vai pensando aí, né? Durante a caminhada de vocês, que elementos de liga que são esses, né? Aonde que falta para que eu consiga temperar ali e a cada dia obter maior satisfação pessoal e consequentemente maior felicidade. Tá certo? Alguém mais quer falar, gente, sobre esses dias, né, que vocês passaram aí? A gente passou distante a respeito dessa questão dos elementos de liga aí? Não? Bom, então vamos lá. Nós vamos começar um assunto hoje, tá? Que é um assunto de extrema importância, que é a questão do nosso estresse. E como é que o estresse ele pode influenciar de forma negativa ou inclusive de forma positiva nas nossas relações e nas nossas possibilidades aí de buscar a felicidade também, tá, gente? O estresse ele faz parte. O estresse não pode ser negativo, né? Ele vai ser sempre positivo. Mas até que ponto que isso é importante para mim na minha vida, né? E eu consigo realmente lidar com esse estresse aí, tá? Vamos lá então. Bom, então, pessoal, é o seguinte. Gente, eu tô tossindo um pouquinho ainda, né? Se eu tossir, eu já peço desculpa pra vocês aí, porque eu tava igual uma sinfonia aqui em casa. Então, qualquer coisa, né? Vocês me desculpem aí, tá? Bom, gente, nós somos como criatura, nós somos um pedacinho de cada coisa que nos compõe, tá? E esse pedacinho de cada coisa que nos compõe, a gente pode separar em quatro nichos específicos da nossa vida, nos quais cada nicho desse ele vai ter um ponto de interseção comum entre eles, né? Então, por exemplo, nós somos compostos da parte mental, da parte física, da parte emocional e da parte espiritual. Quando eu falo de parte mental, tá? Eu estou falando de uma máquina extremamente complexa, né? Que é o nosso cérebro, tá? Que tem os dois hemisférios, aí, esquerdo e direito, e que são hemisférios que muitas das vezes a gente consegue usar somente uma parte dela.
Nós já falamos alguma coisa lá atrás, a questão do cérebro reptiliano, que é um dos mais antigos na sua formação, né, durante a formação humana, que é um cérebro totalmente on-off, né? Então, ou você corre ou você fica para enfrentar, né? Ou você chora ou você sorri. Então, você tem aquele cérebro que ele comanda, inclusive os nossos batimentos cardíacos, nossa respiração, elas são controlados aí pelo nosso cérebro reptiliano, tá? Então a gente não pensa, né, que tem que pensar para o meu coração bater, não preciso disso, né? Ele bate de forma automática, a gente tem um automatismo muito grande com o cérebro reptiliano. Porém, imaginem que nós fôssemos somente cérebro reptiliano. O que iria acontecer com a gente se a gente fosse somente o cérebro reptiliano? Alguém saberia me dizer? Não? Agiríamos por impulso? Na verdade, nem é por impulso. A gente agiria de forma automática para Por tudo. instinto, né? Totalmente por instinto. Né? E isso aí, se você parar para pensar, para o nosso batimento cardíaco é ótimo, porque eu não preciso ficar pensando que meu coração tem que bater. Mas para outras coisas e outras situações mais racionais, né, eu preciso pensar a respeito delas. Né? Eu não posso deixar que o instinto haja, né, primeiramente aqui na minha capacidade cerebral para determinadas respostas, determinadas escolhas, determinadas coisas, né, que eu preciso realmente pensar sobre elas, tá? Então, o nosso cérebro também é composto de outras várias partes, dentre elas o córtex, que eu falei com vocês, que é uma parte que está ali, né, mais racional, né, e comanda um pouco da nossa racionalidade, que é bastante importante também, tá? Quando uma dessas partes falha, pessoal, tá? A gente tem problemas sérios, tá? De desvios, distúrbios. É a mesma situação que um psicopata, por exemplo, né? Que ele tem no cérebro dele, que ele não consegue, às vezes, discernir entre um milésimo de segundo, né? Aquele momento que a gente consegue discernir quando alguém faz alguma coisa e que de repente eu vou gritar, vou brigar, às vezes aquele contar até 10 que a gente faz, né, o psicopata ele não consegue, ele não tem essa capacidade de discernir, né? E aí ele vai lá e faz, tá? Então, quando falha uma parte, a gente tem problemas grandes aí, né? A gente sabe, problemas que podem, porventura, né, gerar uma depressão, coisa que a gente já está acostumado aí no meio da psicologia, tá? O físico, gente, ele tá ligado ali pelo mental, né, de uma forma totalmente direta. A gente sabe muito bem que às vezes existem situações na nossa vida, né, que eu acordo de manhã para fazer um exercício na academia e aí eu paro e falo assim, eu não vou, né? Eu acabo me auto-sabotando, sabendo que é uma necessidade grande de participar daquele momento para minha saúde física e eu acabo me auto-sabotando. Eu acabo dizendo, não vou, né? Tô cansado, tá frio demais hoje. A gente sempre arruma uma desculpa. E o nosso cérebro, ele vai assinar embaixo aquilo que eu ficar pensando, né? Ali ele vai assinar embaixo. E ele vai me ajudar ou ir até a academia ou ficar em casa e não ir, né? De forma que eu não exercite o meu corpo, né? Não trabalhe minha parte física, tá? E a parte física, gente, ela tá diretamente nessa interseção ligada com a mental, porque a gente sabe muito bem que quando a gente não está se sentindo bem com o nosso corpo, isso aí afeta muito a nossa mente, né? E atrasa a nossa mente, e traz ali essa autossabotagem. Quantas pessoas que eu conheço que às vezes entram em depressão, né? Começa a depressão a partir de um momento físico da vida, né? Eu não consigo emagrecer, tá difícil, né? Aí vem a ansiedade, eu só como, né? Porque realmente é muito difícil de controlar e ali eu vou só piorando, né? E caio na depressão e fico ali extremamente mal, né? Justamente por causa do quê? Do meu físico, tá? Então o físico ele é extremamente importante que a gente cuide bem dele, porque ele está ligado justamente com a nossa capacidade mental nessa interseção aí, tá?
O emocional nem se fala, né? O emocional ele está diretamente ligado, né, ao físico e ao mental também. Porque quando eu não estou bem com o meu físico, aquilo me gera uma sensação emocional muito negativa. Uma sensação de vazio, uma sensação de dor, de angústia, de estar naquela situação e às vezes não conseguir, né, lutar para que eu consiga sair daquele lugar. Tá? Então isso aí traz aquela situação emocional, né, extremamente complexa e que a gente leva, né, para a vida da gente, que a gente precisa sair às vezes do fundo do poço ali por causa dessas informações que o nosso físico revela para o nosso mental, tá? E a gente tem o espiritual, né, que é, vamos dizer assim, para mim uma das mais importantes, porque quando o espiritual ele se encontra de forma equilibrada, a gente acaba conseguindo suprir a mental, a física e a emocional. Né? Então, o espiritual é muito importante. E por que, que o espiritual é tão importante? E eu deixei essa por último, não por ela ser a menos importante, mas pelo contrário, para que a gente ganhe um pouquinho mais de tempo nela. Gente, como nós somos matéria, nós somos criatura, uma estrutura muito frágil a princípio, a gente fica limitado a ter uma visão de coisas que estão muito próximas do meu cotidiano, de coisas que são mais palpáveis para mim. Se eu perguntar para vocês agora, né, como é que se faz, por exemplo, para ganhar dinheiro, todo mundo vai me falar, eu trabalho, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, né? Eu preciso desenvolver alguma coisa para ganhar dinheiro. Mas se eu te falar, por exemplo, que muita gente ganha dinheiro de outras formas, você vai me questionar quais são essas formas. Porque existem várias, inclusive listas que a gente sabe muito bem disso. Só que isso são coisas que são palpáveis. Elas não transcendem o nosso entendimento, a nossa inteligência, o nosso mental. Então, quando eu fico restrito, né, a essa restrição, restrito a essa restrição é ótimo, né? Mas quando eu fico restrito a essa situação, eu não consigo enxergar muito longe e eu acabo enxergando coisas que estão muito próximas. Isso é negativo, tá? Porque querendo ou não, indispensável da crença de cada um, a gente precisa acreditar em algo que transcende. Porque essa transcendência é a única coisa que me tira do óbvio. E aquilo que é muito óbvio pra gente acaba caindo em uma relação entre o mental, o físico e o emocional. Quando eu transcendo alguma coisa, quando eu saio desse plano, quando eu saio dessa situação, vamos dizer assim, criacionista, eu consigo enxergar coisas além daquela circunstância. Exemplo disso é a fé, né? O que é a fé? A fé é acreditar em algo que não aconteceu. E às vezes são situações na vida da gente que a gente não acredita. Porque às vezes você tem uma pessoa doente, às vezes a pessoa está no estado terminal e você ainda tem aquela fé, aquela coisa por dentro que bate dentro de você e fala assim, ó, essa pessoa vai sair dessa, eu acredito que ela vai sair, eu acredito que ela vai melhorar, eu acredito que ela vai chegar num ponto e amanhã eu vou estar conversando com ela, eu vou estar escutando a voz dessa pessoa, porque transcende. Imagina como é difícil você passar por uma experiência do luto sem ter uma parte espiritual bem desenvolvida na sua vida. Não é fácil não, tá, gente? Porque a gente não consegue entender, né? Porque a morte é uma coisa que não é pra gente entender mesmo, né? Não é mesmo pra gente entender. Então, assim, é muito complexo. Como é que você vai, sabe? Como é que você vai viver aquilo ali? É uma situação que você fala, nossa, eu nunca mais vou ter pessoa próxima, nunca mais sinto o cheiro da pessoa, né? E acabou, não escuto a voz, não escuto seus conselhos, e aquilo vai passar, né? Foi embora. E aí, como é que você interpreta isso aí quando você não tem essa pimentinha dessa característica espiritual na gente? É muito complicado, gente, tá? E às vezes muitos tentam explicar de forma mental, física, emocional. Pode ficar girando em volta desse ciclo que você não consegue explicar.
porque não tem explicação para a gente que seja palpável. Então a fé, ela é uma condição espiritual que transcende e que faz a gente conhecer mais, tá? Dessas situações e experienciar mais essas situações na vida da gente, tá? Porque se a gente não experiencia isso, a gente fica muito humano, a gente fica muito robotizado, tá? E a gente acaba perdendo as oportunidades. Tá? Então, conhecer e ter esse desenvolvimento espiritual na vida da gente é uma pimentinha que a gente coloca ali que faz uma diferença muito grande. Tá? Se não, pessoal, senão a gente não consegue, não. Tá? É muito difícil você conseguir, né? Você vê aquele pessoal lá naqueles templos budistas lá, na Índia, por exemplo, na China, né? Aquele pessoal que passa ali grande parte do seu tempo dedicando a esse conhecimento espiritual, né? Para aproximar daquilo que eles acreditam, né? Ser aquilo que transcende na vida deles. E se você pegá-los, dificilmente muitas coisas conseguem abalá-los de verdade. Né? Então, por quê? Porque o espiritual está ali fazendo parte do dia a dia. Não é mais só o mental, não é o físico, não é o emocional, mas existe aquela ferramentinha transcendente que nos leva, né, a conhecer coisas que a gente não conseguiria conhecer somente pelo mental, físico e emocional. Tá certo? Então, se não tem, procure, faz falta demais. Tá? Faz muita falta. Eu não consigo viver sem essa parte. Eu acho que é a parte que mais comanda o meu dia a dia, comanda o meu ser, comanda todas essas coisas da minha vida, o dia a dia cansativo, né? É uma forma que eu tenho, uma válvula de escape, é uma forma que eu tenho de entender que mesmo com aquilo que eu esteja passando naquele momento, existe algo transcendente que pode mudar sempre aquela, sabe aquela bolinha da vez que fica guardadinha ali, né? A gente sabe que pode ter uma ferramenta ali, pode ter uma mexida que vai mudar toda aquela minha trajetória, toda a minha história, todo aquele medo, toda aquela angústia que eu esteja vivendo naquele momento, tá? Então essa é uma ferramenta muito importante pra gente. Gente, fica à vontade se alguém quiser falar, tá? Bom, eu vou contar uma historinha para vocês entenderem, né, o que que é essa questão do nível de estresse, o que que é a atuação do nosso cérebro reptiliano na nossa vida, tá? Principalmente nos momentos que a gente mais precisa, né? Ele é o cara que está ali para tentar traduzir aquilo ali num controlador on-off, tá? Ou vai ou fica. É basicamente isso, tá? Então vamos pensar que eu tenho lá um amigo meu, profissional, com 31 anos, tá? Pós-graduado em negócio, líder de um time de 20 pessoas. Esse é o cara, tá? E ele tem se desenvolvido cada dia mais nessa área de gestão de pessoas, né? E tem um time ali bem grande, no qual ele é responsável por gerenciar esse time de 20 pessoas. Ele atua na empresa, né, atual que ele trabalha há 2 anos, tá? E possui 3 pares e 2 superiores, nos quais ele responde diretamente para esses superiores, tá certo? Ele é casado, pai de uma menina de 5 anos, e ambos dividem a tarefa e o desafio das sessões de fonoaudiologia da pequena, que nasceu com uma pequena dificuldade na fala e precisa passar por essas sessões de fonoaudiologia, tá? O que acontece é o seguinte, ele está numa reunião com os seus 20 liderados e no meio daquela reunião alguém começa a perceber, tá, que ele está ficando estressado com o momento, é uma reunião tensa, e alguém solta uma lá, né, que ofende diretamente esse cara de 31 anos, tá, e ele acaba perdendo a sua paciência e acaba falando coisas que ele não tinha interesse de realmente falar. Depois dessa historinha que eu contei para vocês, pensa nessa história acontecendo de forma real, no qual você
é o centro dessa história. Você é esse rapaz de 31 anos, no qual você passa por esse momento de estresse, tá? E as pessoas que estão à sua volta, os seus 20 liderados, eles estão ali justamente para ficar entendendo qual o momento de te atacar, tá? E aí eles percebem que você tá ficando extremamente mais vermelho, mais ofegante, tá? E aí chega num ponto de você falar aquilo que você não queria realmente ter falado, tá? Essa pessoa é você, essa pessoa sou eu, essa pessoa que passou por esse momento é o que a gente passa durante todos os dias da nossa vida, né? Seja aí com liderados, ou seja com as pessoas no cotidiano, certo? Bom, o que vocês acham dessa história, tá? Porque nessa história, se você se colocar no meio dessa história como esse rapaz de 31 anos, o que ele fez de errado? O que você fez de errado nessa história, né, que eu acabei de contar para vocês? Como que você reagiria de forma diferente? Qual que seria a melhor forma de você reagir? E olha, a gente sabe muito bem, tem uns liderados, né, que é muito difícil, né, às vezes são mal educados, né, e no meio de 20 pessoas você fazer um negócio desse, né, qual que seria o seu comportamento como chefe, como líder? Né, você realmente gritaria? Você realmente responderia de uma forma educada e tentaria contornar a situação? Ou você deixaria passar como se fosse despercebido, não falaria nada e depois, posteriormente, chamaria essa pessoa para conversar sozinho? Qual que seria o seu comportamento como esse líder de 31 anos aí? O que vocês acham? Eu acho que o ideal, né, Fabiana, é a gente contornar a situação, puxar para o nosso controle novamente, meio que desviar da provocação e seguir a reunião, como se nada tivesse acontecido. Isso é o que eu venho fazendo ultimamente no meu serviço, porque as pessoas, eu acho que elas testam até onde vai a nossa paciência para a gente perder a razão e sair como ruim da história. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas situações, porque é um passo para a pessoa te reportar ou para o chefe ou para o compliance da empresa, como conduta inadequada, né? Então, acho que essa seria a melhor opção. Quem mais, gente? Alguém meteria o pé na cumbuca e mandaria ele para aquele lugar? Ah, sai daqui, seu idiota. A vontade é grande, mas não pode. Ninguém mais? Bom, como a Gabriela colocou, o comportamento mais são seria a gente tentar contornar, né? Levar aquilo de uma forma tranquila e seguir a reunião, tá? Só que deixa eu te perguntar uma coisa agora, viu, Gabriela? Será que os seus 19 liderados que estavam na sala junto com você não vai olhar para você e vai ficar pensando assim, nossa, olha lá, ela gente, me desculpe o palavrão, tá? Mas é só pra gente entender. Nossa, cagaram na boca dela, olha lá. E ficou por isso mesmo. Você acha que esse comportamento ele não subtrairia futuramente a sua ação de chefia imediata com esses 20? Então, Fabiano, depende de como foi esse contorno da situação, né? Por exemplo, se a pessoa, é, por exemplo, te cobrou um prazo de alguma coisa que aconteceu, por exemplo, você não entregou, a gente está pendente tal informação do relatório. E como é que você não fez isso antes? Aí você vai chegar assim, me desculpa, mas infelizmente, às vezes dependia de outra pessoa, infelizmente não teve como a gente fazer essa questão antes por depender de tal demanda de outra pessoa. Então, nós vamos contornar a situação para chegar na melhor situação para nossa entrega, não comprometer nossa entrega, de forma que tal dia vamos estar com esse pronto. E fecha o assunto e já segue para a próxima. Então, depende de como você vai contornar a situação.
Alguém faria diferente, gente? Nessa diversidade de 13 alunos aqui, ninguém faria diferente, não é possível. Porque estão muito redondinhos demais. Bom, veja bem, é uma situação difícil. E o que a Gabriela colocou é uma situação de frieza muito grande, tá? O certo realmente é a gente não responder muito à altura, porque senão você vai acabar ofendendo a pessoa, tá? Porque realmente eles ficam ali, né? Esperando o momento de dar rasteira, de testar como chefia, né? Desses colaboradores. E aí, às vezes, o que, que eu tenho que fazer? Tenho que fazer vista grossa. Só que a vista grossa que eu faço, de qualquer forma, ela vai me gerar um estresse, tá? E esse estresse, gente, ele vai ficar na minha cabeça, por mais que eu responda dessa forma, como a Gabriela colocou, ele vai ficar na minha cabeça como um loop, tá? Então, o que, que é esse loop? Você recebeu uma informação externa, você recebeu um estímulo externo, que foi o comentário do seu colaborador, o seu cérebro reptiliano captou aquela informação, e o seu cérebro reptiliano ele já preparou você para que você passasse por aquele momento. E qual que é a forma de você passar por esse momento? Você começa, os seus batimentos cardíacos aumentam para mandar mais sangue, porque o seu cérebro fala assim, ou você corre ou você fica e enfrenta. Não existe outra forma. Se você for correr, você precisa também aumentar o batimento cardíaco. É isso que os corredores fazem, né? Se você for ficar, eu tenho que ficar, vamos dizer assim, para porrada. E a forma de ficar para porrada é o quê? Também aumentando aquele ciclo de bombeamento do meu coração, certo? É ele que comanda o coração, a gente acabou de falar no começo da aula aí, tá? E aí para quê? Para você ir para a guerra e enfrentar aquele momento. Só que isso vai ser um loop na sua cabeça, porque se você não trabalhar isso em você, ele não vai fechar. Porque você vai ficar pensando assim: ah, eu não falei com ninguém, eu não destratei ninguém. Mas o que que meus colaboradores pensaram de mim? Será que eu vou sair aí nos momentos de café? Será que meu nome vai sair ali junto? E você vai transformar isso aí em algo ad eterno, tá? E isso vai ficar na sua cabeça. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa quebrar esse loop, tá? E para quebrar esse loop, tem grandes diretores de empresas que eles têm umas sacadas muito boas, principalmente na forma de você responder, que não é mal educada, mas é uma forma de você tirar a pessoa completamente, né? Percebendo que aquele comentário dela foi um comentário negativo, totalmente destrutivo em relação à sua pessoa. E isso é importante, porque quando você faz isso, o seu cérebro parece que te dá um oba e fala assim, nó, que legal, né? Passei por isso. Olha, tinha as brincadeiras quando eu era criança, gente, né? Então, às vezes quando alguém falava alguma coisa, você xingava, falava alguma coisa, aí você falava assim, põe na testa, né? Mais ou menos assim. O seu cérebro também ele tem a capacidade de enxergar isso como um põe na testa. Então, você não foi mal educado, você não foi grosso, mas você soube sobressair de forma totalmente delicada e totalmente inteligente. Porque aqui ele vai se sentir no lugar dele e os outros eles vão sentir que realmente o seu punho é forte na sua chefia e que você não se abate com qualquer coisa. Só que para você fazer isso aí, e tudo isso que eu acabei de te contar agora, sem esse estresse, sem esse batimento no coração mais forte, sem aquele rubro às vezes na pele que a gente fica, às vezes meio vermelho, às vezes de raiva, você não conseguiria fazer. Então, isso significa que o estresse é uma coisa boa também. Porque se você não tem esse estresse, imagina, gente, imagina aquelas pessoas que são muito água morna mesmo, sabe? E que aí você fala que ela fica assim, aham, é, oi. Pelo amor de Deus, o que é isso, cara? É assustador. Sabe, a pessoa ela não tem ardência no que está falando, no que está fazendo. Isso é muito estranho, né? Então, esse estresse, tá? Ele é importante pra gente,
justamente para quê? Para quebrar esse loop, para quebrar aquilo, porque ó, se você não quebra esse loop, ele vai ficar na sua cabeça, gente. E vai ser mais um problema que você vai arrastar para você, né? Se a gente está falando de felicidade e principalmente relações sociais que a gente tem na nossa casa, na escola, na faculdade, sei lá, no seu trabalho, a gente tem relações diferentes com pessoas diferentes em momentos diferentes. E não é que eu sou tripartida, né? Não é que eu tenho 3 caras, 4 caras, não. É porque eu tenho que lidar com as pessoas de forma diferente. Porque são momentos, são nichos, são situações diferentes que eu preciso lidar de uma forma positiva. E se você não quebra esse loop, quando você chegar em casa, você vai querer descontar lá, às vezes, na sua esposa, vai querer descontar no seu filho, vai querer descontar nas pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque eu não quebrei aquele loop. Então aquilo vai ficar batendo na minha cabeça sempre. E eu nunca vou saber se realmente a resposta que eu dei foi a resposta correta. Tá? E se eu estou servindo de chacota, por exemplo, no cafezinho da tarde, onde junta aquele monte de gente para falar mal da vida dos outros. Né? Então, isso é muito importante. O estresse é importante, mas eu preciso quebrar esse loop. Por isso que é importante, muito importante, a gente ter essas perspectivas de como responder uma coisa, de como dar o troco realmente. Né? Para não ficar uma coisa que seja totalmente voltada para mim e eu absorver aquilo para mim, principalmente achando que aquilo ali de repente é um ataque pessoal e às vezes não é. Né? É um ataque para tentar justamente pegar minha vaga de emprego, ou sei lá. Né? Então são coisas que acontecem diariamente com a gente. Tá certo? Bom, e aí, pessoal, o que acontece? Tá? Se eu não quebro esse loop, e se eu deixo aquilo ali se transformar numa bola de neve, tá? E ela vai transformar se eu não quebro esse loop, tá? E aí eu concordo muito com a resposta da Gabriela, é totalmente sensato o que ela disse, mas, gente, conheço muita gente que hoje está doente porque não teve a coragem e a capacidade durante a sua vida de falar não para as pessoas. Foi o que a Denise falou no começo aqui. A gente acha que a gente é responsável por todo mundo e que a gente é obrigado sempre a falar o sim e sempre estar feliz, sorridente, certo? Com aquela cutis assim, olhando para a pessoa. Não, quem falou isso? Não é assim. Isso não é felicidade. Eu acho que é os Paralamas que falam que sorrir demais é sinal de desespero. Não é assim, gente. Isso não é felicidade. Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente, tá? É que é não deixar essas coisas pequenas virar uma bola de neve. Não deixar isso subir o seu estresse ao momento de você não conseguir pensar. Gente, desculpa, tá? É porque assim, chega num ponto que a gente perde as estribeiras. E você imagina você como um líder perdendo a paciência na frente de todo mundo e xingando todo mundo. Acabou, cara. Você nunca mais vai ter o prestígio que você deveria ter. Entendeu? Porque o líder, ele é o cara que ele consegue olhar aquilo por cima. Ele recebeu uma... Lembra da tenacidade? Lembra da resiliência? Capacidade de ser resiliente. De escutar, sabe? De canalizar aquilo para uma determinada parte do cérebro. Ó, isso aqui não me interessa. Isso aqui é uma coisa que não me faz bem. Eu vou direcionar. Deixa embora. Né? Deixa passar e deixa embora. Tá? Mas não adianta a gente ter aquela circunstância seguinte. Ah, não, gente, ó, não, eu sou bom com todo mundo, é assim mesmo, eu sou sorridente. Gente, ninguém. Quando eu falo ninguém, é ninguém agrada 100% das pessoas. Quando você encontrar alguém, ou se você estiver fazendo isso, pare. Tá? Pare. Porque isso não vai ser bom para sua vida. Se você encontrar com uma pessoa um dia, não, todo mundo gosta dela, que legal. Ih, meu amigo, não é bem assim, tá? Porque as pessoas, elas não são 100% dia, perfeitamente perfeita. Nossa, que todo mundo gosta de mim. Não, não, senhor, tá? Então, pense sempre dessa forma. Por quê? Se você não sair desse loop, você vai começar a perder as coisas durante a sua história, tá?
E aí a gente começa a perder, por exemplo, primeiro a gente perde a cabeça, né? Já sai gritando, brigando todo mundo, esbravejando. Isso não é legal. Né? Pode ser que aconteça, gente? Pode, lógico, todo mundo é ser humano. Né? Mas o ideal é que na posição de vocês, na posição de liderança, que isso não aconteça. Entendeu? Ou então você chama o seu colaborador, fecha a porta e briga vocês dois, grita bastante e passa por isso e acabou. Porque na frente de todo mundo, se você faz isso aí, você vai ser dosado ali, né, como, sei lá, esquizofrênico, maluco, brigão, e isso não é um comportamento de liderança realmente. Tá certo? Então deixa o estresse subir, mas sempre lembre que a respiração, ela tem que estar acima do estresse. Respira, conte até 10, pare e pense no que você vai falar, tá? E se não tiver nada para falar, silêncio é a melhor resposta. E muitas das vezes é a melhor saída e a melhor forma de você dizer o seguinte, ó, sinceramente, cara, eu não quero discussão, isso para mim foi uma coisa que passou, que para mim não tem interesse, eu não quero argumentar a respeito disso no momento, tá? E aí, por onde começam essas perdas? Começa principalmente nas minhas relações, tá? Porque o aprendizado é feito a partir de relações e as relações são feitas a partir de histórias. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Você já viu quando sei lá, você faz uma amizade muito sólida com alguém e aí você não conhece essa pessoa muito bem, mas você gosta dela, você simpatiza com ela e aí quando você sai com ela e vai almoçar junto, por exemplo, e aí vocês começam, como é que cria essas relações sociais? Essas relações são criadas a partir de histórias. Você senta no lugar, você não vai contar história? Nossa, aconteceu isso comigo um dia. Aí você conta da sua avó, que você conta de não sei quem, ele conta da dele, e as coisas não são assim. Então, assim, eu começo a perder em relações sociais. Sabe por que eu começo a perder? Porque se eu não sair desse loop, eu começo a ter aquela sensação de que quando eu agrado alguém, alguém gosta de mim. Isso é péssimo, tá, gente? É péssimo. É uma das piores circunstâncias que tem. Eu faço com a minha filha, né? De vez em quando ela leva umas coisinhas na escola. Ah, eu dei pra fulano, nossa, a gente brincou hoje. Eu falei, filha, pelo amor de Deus. Sabe, não é assim que funciona, né? As relações, elas têm que ser de uma forma positiva. Elas têm que retroalimentar as relações que a gente tem, né? A gente não pode ter uma mão única, onde eu somente dou e não recebo nada em troca. Gente, ninguém aguenta isso, tá? Então, a gente precisa ter em mente, tá? Que as primeiras coisas que eu começo a perder são essas relações sociais. Sejam elas falsas ou não, porque as pessoas que gostam de você e que são as suas amigas de verdade, elas vão ficar felizes por aquilo que, inclusive, os conselhos que você fornece para aquele seu amigo. Mesmo que seja do lado que ele não gostaria de ver, mas para ele é uma coisa importante. Agora, aquela pessoa que você fala alguma coisa, justamente aquilo que ela não gostaria de ouvir, né, e você acaba perdendo essa relação, justamente porque você falou uma verdade, tá? É porque realmente essa pessoa ela não fazia parte das suas relações, tá? Então, é o primeiro lugar que eu começo a perder, tá? E aí, se aquele loop ele tá na minha cabecinha ali direto, matutando, sabe o que vai acontecer? Eu vou querer agradar aquelas pessoas que, entre aspas, eu perdi para tentar fazer com que o meu cérebro que eu fique satisfeito de ver aquilo ali. Porque eu preciso agradar alguém para que alguém goste de mim e para que eu tenha essa pessoa próxima de mim. Né? Quantas pessoas não são manipuladoras? Vocês já devem ter visto um monte na vida de vocês aí, às vezes até na família da gente. Né? Que são aquelas pessoas que gostam de ter todo mundo por perto, sabe? Se sair um pouquinho ali do seu campo visual, você já, não, não pode não, tem que ficar perto, porque eu consigo controlar, eu consigo manipular, ficar mais próximo, tá? Então, isso é um detalhe importante, tá? Bom, e aí eu começo a perder, gente, eu começo a perder no corpo, tá? Porque começa a vir ansiedade,
né? Eu começo a comer muito, começo a fazer mal para minha saúde. Começa a vir no mental, porque o emocional aí já foi pro saco há muito tempo, né? Porque eu não consigo lidar mais com esse loop e eu tô sentindo que ele tá acontecendo e eu não consigo quebrar isso aí mais. E nisso aí o seu nível de estresse tá só decolando, tá só indo embora, certo? Porque você não quebrou aquele loop que você deveria quebrar, tá? As pessoas têm que gostar da gente pelo aquilo que a gente é, não pelo aquilo que a gente tem e por aquilo que eu tenho a capacidade de fornecer para outras pessoas. A pessoa tem que gostar de quem que eu sou, ué, né? É lógico que os elementos de liga que a gente acabou de falar no começo da aula, eles podem ser satisfatórios para melhorar minhas relações interpessoais. E deve, tá? Porque a pior coisa que tem é uma relação inconsciente do inconsciente, tá? Ou seja, às vezes, gente, é uma criança, por exemplo, quando a criança nasce, gente, ela é totalmente inconsciente. E ela não sabe, por exemplo, o que ela tem que fazer. Mas ela começa com, olha a perfeição das coisas. Você nasceu, quando você nasceu, pititinho lá, você nasceu com movimento na boca. Porque aquele movimento na boca fazia com que você ia lá mamar na sua mãe, na mamadeira, para você succionar a mamadeira. É o músculo que você tem na boca que fazia esse trabalho. E você nasceu totalmente inconsciente do que está acontecendo. Entendeu? E a gente não é assim. A gente precisa ter consciência que determinados pontos, determinados elementos de liga na minha vida são necessários para que eu tenha melhores relações interpessoais. Não para que eu seja falso e tenha amigos falsos e um monte de gente próximo de mim. É o que as redes sociais pregam, né? Nós já falamos sobre isso. Né? Aquele fato de se colocar ali, em muitos casos, só para mostrar. Nossa, tem que me mostrar. Porque eu me mostrando, preencho. A pessoa ela acha que ela preenche um buraco que se encontra dentro dela, mas ela não preenche. E aquele buraco é igual quando você passa água oxigenada no machucado, né? E ao invés do machucado fechar, ele faz o quê? Ele vai abrindo. Ele vai abrindo, 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 né? Porque não fecha. Né? Ele vai comendo cada vez mais. O fato da oxidação do oxigênio, ele vai tratar, não vai ter bactéria, mas ele come. A água oxigenada ela come ao invés de cicatrizar. Né? E a gente vai achando que aquilo ali eu estou preenchendo, na verdade eu estou abrindo um buraco existencial muito maior, que às vezes eu não consigo fechar isso depois. Tá? Então isso é muito importante. Emocional, aí já foi pro saco também, né? Porque as minhas emoções estão totalmente abaladas, tá? Eu sinto a necessidade de ter um monte de gente próximo, né? E aquelas pessoas que são do meu nicho, que são os meus colaboradores, eles não gostam de mim, né? Então isso é negativo, tá? Então quando você junta corpo, mental e emocional nesse momento, como eu não consegui quebrar esse loop, o estresse vai subindo cada vez mais, tá? E aí eu vou tendo situações orgânicas na minha vida, tá? Que são situações. Quantas pessoas vocês já viram que infartou por estresse? Não tem muita gente? Por que a pessoa infarta por estresse? Ah, porque ela trabalhou muito. Não, né? Não. É porque ela libera um monte de hormônio, por exemplo, no corpo dela, a partir desse estresse, que são hormônios propícios, por exemplo, a entupir veia. Então, o nosso corpo somatiza. A gente somatiza as coisas do nosso corpo e ele transfere para a parte física. Gente, isso é a coisa mais explicável que existe na face da Terra. Só que as pessoas não querem entender isso. Certo? Nós não falamos do perdão? Ah, meu amiguinho. Falta de perdão, coração na mão. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Eu posso ter tudo, posso ser o melhor profissional. Falta de perdão, vai me jogar no chão. Vai me jogar no chão, gente. Porque aquilo uma hora ou outra vem à tona. Tá? Então, controlar. Né? Como é que eu controlo? Nós já falamos, a Gabriela falou muito bem. E eu falei que é importante a gente... Esses toques, essa forma de você se comportar como líder é uma forma que te, né? Lembra do Tonho na testa, né? Seu cérebro fala, ó, Tonho na testa, que legal. Você fica feliz,
você não foi mal educado e você conseguiu resolver um problema. Isso aí é gestão de conflito. Né? É a capacidade que a gente tem de gerir certos momentos que são azedos às vezes. Qual que é o problema de ser azedo? Tá? Quando eu não resolvo problemas, quando isso vira um loop na minha vida, esse loop, gente, ele tende a ser infinito. E a cada dia que eu deito na minha cama, isso vai vir, eu vou perder uma noite de sono, eu vou me sentir mal, e meu organismo já está se comportando de uma forma exaurida, certo? Dessas situações todas, e vai virando uma bola de neve cada vez pior. Certo? E aí, mais uma vez, deixei a parte espiritual por último, por quê? Porque a parte espiritual ela vem para tentar fazer o elo com essas coisas, tá? Por que eu falo da parte espiritual, gente? Mais uma vez. Gente, quando a gente crê em alguma coisa que tá acima de mim, porque, gente, nós somos tudo igual, vocês sabem disso, né? Nós somos todo mundo igual. Não tem o que tirar, o que pôr, não tem nada. Nós todo tá todo mesmo no mesmo barco, né? Mas quando eu creio em alguma coisa que está além do meu pensamento, além dos meus atos, além da minha situação, isso me ajuda a recompor essas fases. E hoje eu tô fazendo um curso que é um curso de neurociência, programação de neurociência. E hoje eu estava fazendo aula de manhã e o professor falou uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Eu guardei para minha vida inteira e eu quero passar isso para vocês que ele comentou hoje na aula de manhã. Ele falou o seguinte: você já reparou que quando a gente anda, a gente não fala pro organismo da gente que eu tô andando? Ou você fala, você vai sair de agora, por exemplo, né? Você vai levantar, vai lá na cozinha tomar uma água. Você fala pro seu organismo assim: eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar, eu vou. Não fala não. Você levanta e anda e pronto. É verdade? Quando você vai dirigir seu carro, você fica imaginando você tá passando primeira, segunda, terceira, reduz, freios. Você fica imaginando isso? Também não. Por que isso acontece na vida da gente? Vocês já viram uma pessoa que ela tem a consciência de que ela realmente esteja dirigindo? Nas autoescolas da vida, por exemplo. Quando a gente vai aprender a dirigir. Como é que a gente dirige? Não é assim? Você segura o volante, ele é assim, né? Desse jeitinho aqui, olha pra frente, o queixo, o peito aqui quase encostando no volante e você olhando ali, né, para fazer uma voltinha, você devagarinho, não é isso? Depois que você aprende, o que acontece? Vira automatismo, concorda? Você não percebe mais que você está dirigindo. Você entra e vai embora. Mesma coisa é andar. Você não fica dizendo para você que você tem que andar. Agora, olha que interessante, olha que profundo que ele disse. Você já imaginou quando que a humanidade vai conseguir traduzir o amor de forma automática para a vida dos outros? Gente, isso é muito profundo. Para e pensa, a gente tem automatismo para tudo, para tudo, para tudo. Mas a gente tem automatismo para o amor? A gente tem automatismo, por exemplo, de ser empático, de se colocar no lugar do outro, de entender as dificuldades do outro? Gente, isso não é automático na nossa vida. Mas quando que isso vai se tornar automático? Se a gente dirige tão bem, se a gente faz isso tão bem, por que não exercitar o amor na minha vida para que ele seja automático? Por que não exercitar na minha vida, por exemplo, a empatia na minha vida para que ela seja automática? Então, assim, como é que a gente faz isso? Eu falei para vocês, a criança nasce, ela sabe andar? Não. Quando ela começa a andar, como é que é? Ela tá com 1 ano ali, né? Sei lá, 8 meses, ela vê todo mundo andando na frente dela. Só que ela não tem consciência que ela precisa andar. Aí quando ela vai chegando por volta de 2 anos, ela começa a falar assim: opa, tem alguém andando. Por que eu não ando? Será que eu consigo andar também? Ela começa a fazer o quê? Ela começa a esbarrar, engatinhar, ela começa a encostar na beirada da parede, tentar ficar em pé, meio tremendo ainda, meio caindo, né? Para ela continuar ali a caminhada dela. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente passa a vida inteira da gente inconsciente.
sem conhecer aonde é o elemento de liga que eu preciso colocar na minha vida para que eu melhore para os outros, gente. A vida da gente, ela é feita para os outros. Não adianta você achar que o Fabiano é orgulhoso suficientemente para olhar para o meu umbigo e falar que a minha vida tudo gira em torno dela. Eu não posso ser assim. Há uma necessidade muito grande de reconhecer que eu estou aqui, gente, de verdade, é para os outros. É para os outros. Não adianta, não adianta, não adianta. E por que eu não posso transformar isso no automatismo na minha vida? Se a gente cresce, se a gente nasce e começa a dar os primeiros passos e aprende a andar de forma automática, por que eu não transformo o amor na minha vida de forma automática, a empatia, tanta coisa boa? Por que a gente tem sempre aquele sistema de olhar que as coisas negativas, muitas das vezes, elas se tornam automáticas na minha vida, né? Eu sou aquele cara da célula nervosa, né? Já viu a célula nervosa? Você fala para ela assim, bom dia. Ela fala, por que bom dia? Por que eu sou aquele cara da célula nervosa? Por que eu não consigo enxergar o mundo de uma outra forma? Entendeu? Porque a gente não treina. A gente não treina amor, gente. A gente não treina empatia. A gente treina tudo que é ruim. Repara para vocês verem. Mas a gente não para treinar essas coisas na vida da gente. E aí, como é que eu quero ser feliz? Como que eu quero ser feliz? Aonde eu vou tirar essa felicidade? Da cartola, igual ou do gênio da lâmpada? Não vou tirar, cara. Não vou tirar. Eu posso tirar uma felicidade falsa, uma felicidade onde as pessoas que estão do meu lado, elas estão do meu lado pelo aquilo que eu posso oferecer a elas, não pelo aquilo que realmente eu sou como pessoa, como único, como espécie única, criada, certo? Para fazer os outros felizes, gente. Não adianta. Então, assim, pense muito nessas coisas, gente. Pense. Ele falou isso hoje, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu nunca vou tirar isso da minha cabeça. Porque é uma reflexão maravilhosa, linda, espetacular. Eu nunca tinha parado para pensar na minha vida. Eu acredito muito, Fabiano, eu acredito muito, por exemplo, na vida dos santos. Eu acredito, por exemplo, na história, existe uma história linda, se vocês gostarem depois, é uma história de São Maximiliano Kolbe, que é um padre, né, que estava no campo de concentração, tá? E que deu a vida dele, né, para tirar um cara da morte naqueles campos de Auschwitz, né? E foi exilado a morrer de fome, tá? Justamente por dar a vida por aquele pai de família que ele sabia que o cara tinha família, tinha os filhos e tinha esposa e tinha interesse de voltar para casa um dia. Meu Deus do céu! Se isso não for a maior felicidade da vida dele, se isso não for a coisa mais divina que existe na vida dele, o que vai ser, gente? E é pelo contrário, olha como que a gente olha sempre pro nosso eu, o nosso eu mais importante, tudo gira em torno de mim, tudo gira em torno do meu umbigo. E isso eu acho que, sabe, gente, não traz felicidade, ele traz uma alegria passageira. A alegria desse mundo é passageira, é uma alegria rapidinha que vai ali, pronto, passou e beleza. Não, a gente não está em busca disso não, a gente está em busca de felicidade. Felicidade é um estado de espírito. A felicidade é uma capacidade de enxergar algo bom naquilo que não presta. Isso é felicidade. A felicidade é pegar um esterco de vaca lá, né? Que a vaca acabou de fazer e pegar aquilo e colocar numa rosa. E a rosa é como esterco e você tem aquelas rosas mais lindas que tem. E a gente tem que entender que a gente é assim. Não existe outra forma. Tá? Ficar nesse loop eterno. A gente tem que ser mais a gente. E nesses momentos, igual a Gabriela colocou, se a gente não é mais a gente, se eu não confio no meu taco, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei da essência que eu tenho dentro de mim, eu vou perder as estribeiras, gente. Uma hora eu vou perder a estribeira. Uma hora eu vou falar coisa que eu não quero falar. Né? E guarde uma coisa na vida de vocês. O que marca na vida da gente e é eterno na vida da gente é aquilo que envolve a parte cognitiva e a parte emocional. Só a parte cognitiva a gente não aprende, gente. Mas quando você junta as duas, a cognitiva e a emocional,
aí você vai ter coisas eternas na sua vida, certo? E ao mesmo tempo para passar para outras pessoas, tá? Então, seja confiante no que você é, naquilo que você tem, na bagagem que você adquiriu durante a sua vida, tá? Porque esses momentos vão acontecer, né? E, infelizmente, é o que a gente mais tem, né? São pessoas que vão querer cutucar a gente, vão querer derrubar a gente já falou sobre isso, tá? E essas pessoas não merecem o nosso reconhecimento, tá? Então não deixa esse estresse aumentar, não deixa esse loop ficar eterno na sua vida, não deixa, porque vai te fazer mal, vai te jogar no chão e a gente não merece isso. Nós estamos, nós somos feitos, criados para quê? Para ser feliz. Essa é a nossa bagagem aqui, tá? Mas eu só sou feliz quando eu me dou o prazer de fazer alguém feliz, porque senão eu não consigo ser feliz, tá? Então, são reflexões, eu sei que são fortes, mas ao mesmo tempo são importantes, tá? E assim, se eu busco isso na minha vida todos os dias, e aí é fácil, né? Senão eu posso chegar pra você aqui e contar um monte de mentira. Não, o Fabiano é o cara mais feliz do mundo. Não, a perfeição, Fabiano. Nossa senhora, igual boca de bode. Não, né? Não. É difícil, cara. É todo dia. Sabe? É ficar tirando leite de pedra, enxergando coisa onde você não vê. E é bem isso mesmo, enxergar coisa onde você não vê. Né? Então, precisamos criar esses momentos. E ó, mais uma vez, a parte espiritual faz isso de uma forma memorável. Ter essa consciência disso, né? Que existe algo acima de mim. Tá? Gente, é muito gostoso saber que existe algo acima de mim. Para que eu vou ficar preocupando com um monte de coisa? Não é verdade? Você preocupa com o dia da sua morte? Você pode até preocupar, mas vai adiantar? Você vai ganhar mais 2 dias, mais 3 dias? Não vai, cara. Não vai ganhar, não. Entendeu? Então, pra que eu vou preocupar, cara? Deixa, vamos, né? Deixa a vida me levar ali, cara. Pra quê? Não compensa. Porque eu entendo que existe algo transcendente, né? Alguma coisa que olha pela gente e que as coisas vão caminhar e pronto, ó. A minha parte é só ficar na plateia, mais nada, tá? Então, pense nisso aí. Bom, de tudo isso que eu falei para vocês, quais são os ganhos que eu tenho na minha vida? Enormes, grandes, maravilhosos, tá? Porque a partir do momento que eu consigo controlar esse estresse, eu consigo enxergar de um outro lado da moeda, tá? Eu começo a ter um novo enfoque da minha vida. Como assim um novo enfoque, Fabiano? Não entendi muito bem quando você fala novo enfoque. O novo enfoque, gente, é porque eu tô olhando para mim. E aí eu falo o seguinte, ó, não, é necessário ter um pouco de estresse sim. Se você perguntar aí todos os atores aí, por exemplo, dessas grandes emissoras de televisão, os apresentadores que estão acostumados, cara de pau mesmo de lá, né, fazer, né, todo aquele uma novela, uma coisa assim, pergunta se eles não têm estresse, se eles não têm medo, se eles não têm medo de entrar em cena. Pergunta para eles. Tem, todo mundo tem. E aí, quando eu começo a ter esse gerenciamento, eu começo a dar um novo enfoque. Qual enfoque? Para mim, cara. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para mim com uma certa capacidade de entender que eu sou muito restrito, gente. E eu sou muito pititinho. Nossa Senhora. Ao mesmo tempo que eu sou pititinho, eu já falei com vocês que nós somos únicos, né? E isso é que nos faz maravilhosos. É reconhecer que eu sou pequeno, mas na minha pequenez eu sou único. Ninguém é tão pequeno como eu, certo? Mas eu sou aquele pedacinho ali. Se eu tô aqui porque eu faço parte da humanidade, né? E as pessoas precisam de mim ainda, né? Então eu começo a dar um novo enfoque para minha vida, tá? Esse enfoque de olhar as coisas com uma outra perspectiva, tá? Nós falamos disso aqui um tempo atrás, né? E eu peguei, acho que foi até isso aqui mesmo, eu peguei e falei para vocês assim, ó, né? Se eu mostrar isso aqui para você e falar, o que é isso aqui? Você fala, não sei. Não sei o que é isso, não. Se eu virar para cá, aí você vai começar, ó, nessa nova perspectiva, eu comecei a achar um fundamento para aquilo que o Fabiano me perguntou o que é. Se eu vier aqui abrir aqui,
Que é isso aqui, gente? Ah, é um fone de ouvido lá. É um fone de ouvido. Por quê? Naquela perspectiva, eu consegui entender o que realmente aquilo ali era para ser traduzido para mim. Né? Então, é dar uma nova perspectiva, gente, na nossa vida. É enxergar as coisas de um outro lado. É isso que é a felicidade. É isso que é você olhar, por mais ruim que todo mundo fala, tá ruim, tá caindo tudo, nossa senhora, míssil pra lá, pra cá. Mas eu consigo olhar para uma nova perspectiva e falar assim, ó, isso é bom. Pode ser petitinho, mas aquilo ali para mim é legal. Aquilo ali para mim é positivo. Eu abstraí de um buraco alguma coisa que realmente fosse interessante, mesmo para aquele momento sinistro, tenebroso, obscuro, tá? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Bom, e aí, juntamente com esse gerenciamento do estresse, né, um outro ganho que eu tenho é o quê? É uma nova mentalidade, sabe? Porque aquilo que era velho passou na minha cabecinha, entendeu? É importante, né? Ah, não, vamos ter o estresse um pouquinho ali, né? Não, é legal, aquilo que me impulsiona de apresentar um trabalho. Quem nunca foi na frente apresentar um trabalho, às vezes morrendo de vergonha e teve que ir lá apresentar? E o que que foi, o que que fez com que a gente vá lá, né, enfrente aquele medo e apresente? Anota depois. Existe alguma outra coisa? Não, eu preciso da nota, então eu tenho que ir lá, eu vou fazer. Então a gente começa, a partir dessa nova mentalidade, o que que realmente vai me trazer como ganho. E aí é o reservatório de dopamina, né? O que que eu ganho em troca? Quais são as trocas que eu faço, que são trocas poderosas na minha vida, que realmente eu vou obter um ganho a partir daquilo que eu faço, né? E aquilo para mim vai ser uma coisa legal. Dopamina, gente. Né? Isso aqui, ó, celular, é você pegar o celular, ficar esperando, por exemplo, um WhatsApp, manda um WhatsApp para alguém e fica esperando a resposta. Aí você fica olhando ali, aquele digitando, né? Porque você fica, sabe, você fica doido para receber aquela resposta, alguma mensagem, alguma coisa da pessoa que você enviou. Tá? Então a gente precisa. Essa moeda de troca é uma moeda importante, desde que ela não seja excessiva. Porque senão eu começo a buscar também que tudo é troca na minha vida. Né? E não é muito dessa forma. Né? Lógico que algumas coisas a gente troca, mas algumas não. Algumas vêm do nosso cerne, da nossa raiz, da nossa essência. Né? Aquilo que a gente busca, né? Em função daquilo que realmente a gente acredita. São os nossos valores, são as nossas virtudes, né? Aquilo que a gente tira pra gente. A gente viu aí o roubo do INSS agora, né? Aquela tristeza. Aí eu paro e fico aqui em casa assim. Como é que o cara tem coragem de imaginar um aposentado que gasta grande parte do salário para remédio, para sobreviver, e ele tem coragem de ir lá e roubar esse dinheiro do aposentado? Tem explicação? Não tem explicação. Né? Mas, é aquilo que eu falei com vocês. Né? É as virtudes, entre aspas, né? Que eles acreditam que para eles é importante. Né? Mas e as minhas virtudes? Né? Então, é isso que eu tenho que buscar. Tá certo? E aí, a partir dessa nova mentalidade, desse novo enfoque, eu consigo criar vínculos muito mais próximos das minhas 4 esferas. Quem são as 4 esferas? Corpo, espiritual, emocional e mental. Eu consigo linkar esses. Gente, vocês já viram falar que a gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz? Essas 4 esferas têm que estar muito bem equilibradas. Tá? Se uma falhar, você joga todas as outras no chão. Então a gente precisa ter equilíbrio com elas. Tá? E aí, quando eu começo a fazer esse gerenciamento, começo a enxergar de um outro plano, eu começo a equilibrar essas 4 esferas. Assim como aquele cara que fica no trânsito jogando as bolinhas pro ar, é mais ou menos aquilo. As minhas 4 esferas vão estar no ar, vão estar em ação,
e elas vão estar muito bem equilibradas na minha vida, tá? Ah, é fácil, gente? É fácil? Se fosse fácil, o mundo não seria um poço de pessoas, por exemplo, em depressão, em tristeza absurda. Então não é fácil. E outra, o cara que está aqui dentro aqui, você acha que é fácil manipular ele? Não, não é fácil. Mas uma coisa eu te dou certeza absolutíssima. Pode não ser fácil, mas o que eu falo para ele, ele faz. Tá vendo que coisa? E o que você está falando pro seu cérebro? O que você está falando pro seu? Você está colocando coisas boas na sua cabecinha? Ou você está colocando coisas más? Ou você está colocando coisas, de repente, mirabolantes que nem vão acontecer, mas que você criou isso aí como uma casca para você, às vezes, fugir de determinados momentos da sua vida. O que eu falo para ele, ele obedece. Ele é muito obediente. Né? Então eu preciso falar mais coisas boas. Preciso buscar coisas boas. Vai resolver 100%? Às vezes não, mas resolve uma boa parte. Porque agora, como é que você faz isso sem acreditar e ter o lado espiritual bem equilibrado? Agora é a pergunta que eu te faço. Como é que você faz isso? Não é fácil, gente. Tá? Porque a minha visão, mais uma vez, é restrita. A minha visão, ela é muito planificada. E eu, não, às vezes, não consigo enxergar lá na frente uma coisa que realmente eu deveria enxergar para passar para o meu cérebro. Não consigo. Tá? Por isso que o espiritual é tão importante. Tá certo? Então, né? Cultive. Tá? Bom, o que acontece então a partir desse gerenciamento do estresse? Aquele hábito que era antigo, ele se transforma em um novo hábito. Tá? Então eu começo a me ponderar, começo a pensar. Gente, já viu aquela frase? Não, tô estressada hoje. Esse negócio tá me estressando, não tem isso? Não, você não vai chegar num ponto daquele estresse te fazer mal. Não, não vai chegar. Porque agora você sabe driblar ele, você sabe enxergar o outro lado da moeda. Né? Você sabe trazer coisas que são realmente importantes para você, que realmente você vai conseguir driblar aquele estresse. Tá? Para você não cair mais uma vez naquela falácia, né, que o estresse, né, e a gente não percebe, né? Ele é totalmente silencioso. É o dia a dia, vai só crescendo, 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 crescendo. Quando vê, você está afundado no meio dele e aí você não consegue sair. Tá? Não, agora você tem uma nova perspectiva, um novo hábito, uma nova mentalidade. Porque você entendeu que as suas 4 esferas precisam estar bem alinhadas. Né? Você já viu um ditado que antes só do que é mal acompanhado? Né? Às vezes tem gente que às vezes passa a vida inteira querendo arrumar um casamento, querendo arrumar um namorado, querendo arrumar isso. E às vezes sozinho vive tão melhor. Né? Se consegue dedicar mais às pessoas que você ama. E qual que é o problema? Né? É buscar realmente o seu equilíbrio. Tá? E não esqueça do corpo, não esqueça da mente, não esqueça do emocional. E o espiritual é o cara que passa a régua. E ele passa a régua mesmo. Né? Então, sempre quando você tiver algum problema no qual a gente não consegue resolver, tá? Esse problema quem vai resolver para você é o espiritual. Tá? E às vezes a gente pode falar assim, nossa, mas é um negócio totalmente abstrato, né? E quem falou que para sair de uma depressão, quem falou que para buscar a felicidade na minha vida, eu preciso ter algo que seja palpável? Quem falou? Né? Quantas pessoas que... Tem até um ditado, né? Doidos são os loucos que pensam que são malucos, né? As pessoas que realmente elas às vezes saem de si mesmas ali, né? Porque ela consegue viver num plano, num estado totalmente paralelo, né? De vida e acha que aquele momento para ela é muito bom. Então a gente pode sim buscar esse apoio aí constante nesse apoio espiritual, tá bom?
Bom, mudanças, para isso, mudanças requerem o quê? Engajamento e escolhas. Escolhas se remetem a autoconhecimento. Eu só escolho bem se eu me conheço bem. Não existe uma forma de escolher bem, gente, sem me conhecer. Não tem jeito. Você já deu um presente para uma pessoa no aniversário que ela não gostou? Muitas vezes, né? Às vezes até de maldade, né? Não gosto dele, vou dar um, né? O cara tem alergia a rosas vermelhas. Aí você dá uma rosa vermelha, o cara pega a rosa, fica tossindo lá, né? Ah, bem feito, né? Aquela coisa, né? Brincadeira. Mas assim, a gente às vezes dá presente para as pessoas que elas não gostam. Por que às vezes eu dou um presente que ela não gosta? Porque eu não conheço a pessoa. Imagina você agora. Entendeu? Imagina como é que vai ser as suas escolhas se você não se conhece. Né? E tem um ditado assim, quem tá perdido não escolhe caminho, anda em linha reta. É a gente, cara. Se você não se conhece, se você não sabe aonde você pode chegar, quem você é, como é que você faz suas escolhas? Então, essa foi as primeiras aulas, hein, gente? Olha aí, das primeiras aulas, autoconhecimento, tá? E aquela agendinha que eu falei com vocês, escrever na agenda, falar o que eu sou, como é que foi meu dia, aonde eu falhei, buscar essas metas diárias na vida da gente, é que traz autoconhecimento. Então a gente precisa trabalhar em cima disso aí. Tá bom? Bom, um outro detalhe, né? Oportunidade de refletir e praticar novos hábitos, tá? Então, assim, pratique novos hábitos. Por mais que sejam difíceis, né? O hábito, por exemplo, da gente ir para a academia, né? Como é que a gente trabalha, por exemplo? Existe um estudo, né, de números que eles falam o seguinte: 40 é um número que é considerado como tempo suficiente, né? Então, por exemplo, 40 é um tempo suficiente. Por que é um tempo suficiente? Porque se eu consigo fazer alguma coisa durante 40 dias, depois vira automático. Olha que interessante. Então quer dizer que se eu acordar todo dia cedo amando, né? Assim como tem aquela música lá do Renato Russo, né? Legião Urbana, né? É preciso amar todas as pessoas como se não houvesse amanhã. Se eu acordar todo dia de manhã tentando amar todas as pessoas durante 40 dias, será que isso vira automatismo depois? Então, por que não tentar? Concorda? Por que não tentar fazer? Se é uma coisa tão simples de se fazer. Não é verdade? Então, sim, tentar trabalhar, por que não, né? 40 dias ali, né? De repente, se eu consigo ir na academia durante 40 dias da minha vida, depois no 41º é automático. Por que será? Será que é realmente um tempo suficiente, né, para que aquilo seja digerido ali e eu crie na minha vida um automatismo suficiente para manter os meus dias depois? Então, por que não tentar? Por que não tentar praticar novos hábitos? Buscar coisas diferentes? Certo? Ah, se eu conseguir perdoar durante 40 dias aquele fulano que, né? Nossa senhora, não posso nem ver ele, tenho ódio dele, tenho nojo dele. Será que se eu conseguir perdoar ele, lembrar dele durante 40 dias da minha vida, todo dia quando eu acordar e quando eu for dormir, será que depois de 40 dias eu consegui perdoar? Provável. Né? Então, assim, cultivar novos hábitos, né? O hábito da gratidão que nós falamos, tá? E assim, gente, espiritualmente dizendo, o hábito da fé. Esse aí é muito doido, tá? Existe uma cena de um filme do Indiana Jones e a Última Cruzada. Vocês já assistiram? Alguém que já assistiu Indiana Jones e a Última Cruzada? Ninguém? Gente, vocês estão me escutando? Estou trabalhando, mas eu não me recordo. Eu lembro de ter assistido todos os Indiana Jones. Eu não me recordo desse específico, não. Então,
Eu nunca assisti. Eu nunca assisti, não. Depois vocês vão procurar na internet, tá? Deixa eu achar aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar meu teclado aqui, gente, só um minutinho. Eu vou mostrar pra vocês uma cena e eu vou explicar pra vocês o que que é o filme. Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Tem um trailer aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Espera só um pouquinho, gente. Indiana Jones e a Última Cruzada. Ô louco, saiu aqui, drogaria indiana, não é isso não, pô. Deixa eu ver aqui, gente. We're about to complete a great quest. Oh, rats. This is it. Look, the shield is the second mark. We found it. Indiana Jones is on the quest of a lifetime. Dad? Junior? Of continents. And I hate these guys. Quest for the... I know! Last Crusade. Bom, eu não vou achar aqui agora exatamente aquilo que eu quero, tá, gente? Mas eu vou explicar pra vocês por que que eu tô falando pra vocês desse filme. Existe uma parte desse filme, na verdade sim, Indiana Jones A Última Cruzada é o filme do Harrison Ford e ele sai, ele é um arqueologista e ele tá à procura do Santo Graal, que é aquele cálicezinho que Jesus celebrou a última ceia dele. E aí ele chega num lugar lá onde ele tem que, é tudo em latim, tá? E ele tem que passar por certas provações. E aí tem a última parte dele, é um penhasco enorme, tá? E aí ele fala que o homem penitente, ele tem que dar o primeiro passo, alguma coisa assim. E aí ele lê aquilo, ele fala assim, eu já sei como que eu vou fazer isso aqui, né? E aí ele pega e faz o seguinte, é um penhasco enorme, gente, um buracão, e ele tá na beiradinha, e ele tem que passar de lá para pegar o Santo Graal, porque o pai dele tá todo machucado. E ele precisa, né? Ele fala que se pegar aquela água do cálice, ele melhoraria. E aí quando ele vai atravessar, ele dá o primeiro passo, e ele pisa assim no ar, como se estivesse pisando no ar. E aí quando ele cai, existe uma ponte meio que invisível. Aí ele joga pedrinha nela e consegue atravessar. Gente, quantas vezes na vida da gente as coisas não são assim, né? Eu acho que é totalmente interessante a gente pensar dessa forma, porque acaba que realmente a gente precisa dar espaço na vida da gente. Se a gente não der esse passo, como é que a gente faz? Né? Então, são coisas que são necessárias realmente, né, da gente buscar, tá? Porque senão realmente, gente, a gente vai ficar só naquelas 3 esferas, tá? E aí a espiritual eu vou deixar de lado, tá bom? Isso é fatal, tá bom? Bom, assiste depois, gente. O filme é ótimo. Professor Fabiano, Oi. acho que eu me recordei um pouquinho de você falando desse filme aí. É o mesmo que ele tem uma escolha lá dos cálices. Aparecem uns cálices com diamantes, uns de ouro e o outro de madeira, né? Isso. Aí, né, o pessoal
pai aquela ganância de riqueza, né? E escolhe sempre o melhor, o mais bonito, o mais caro, o mais precioso. E, na verdade, era o mais simples, O né? mais simples. Era aquele de madeira, esculpido à mão. Isso. Eu me recordei um pouco desse filme, assim. Gente, vale a pena assistir. Primeiro que o enredo do filme é maravilhoso, né? E segundo que vocês vão ver essas partes. Como que é legal, sabe? De você começar a entender né, o que é a fé. O que é importante a transcendência na vida da gente, né? Seja ela do jeito que a gente achar mais conveniente as nossas crenças, tá? Então é legal. Depois, se puderem, assistem para a próxima aula. Pra vocês me contarem o que vocês acharam, tá certo? Bom, e aí, consequentemente, gente, eu vou, né, nessas mudanças de hábitos, eu aperfeiçoo minha liderança de uma forma cruel, perfeita, grande, né? Porque eu começo a enxergar as coisas de um outro lado, tá? E aquela pessoa velha, aquela pessoa que levou aquele afronta lá para minha área pessoal, não é mais, né? E eu começo a enxergar o outro lado da moeda, tá? E aí, sem dúvida alguma, eu começo a ter uma melhoria nos meus resultados assim de forma astronômica também, tá? Porque eu começo a lidar com as pessoas de uma forma um pouquinho mais humana, né? Isso é muito importante, tá? Porque o que falta hoje em dia, o que falta hoje em dia no mundo? Falta humano, né, gente? A gente tem muito ser humano, mas a gente não tem muita pessoa, né, humana que enxerga as coisas de um outro foco, né, de um outro lado da moeda, né? E é isso que a gente precisa cultivar na gente aí, tá bom? Bom, eu vou parando por aqui, né? Depois da semana que vem a gente continua aí, tá? Esse desfecho dessa história. Mas hoje vocês estão muito quietinhos, ninguém nem. Só a Gabriela falou comigo, a Denise, o Wilson. Cadê o resto aí do povo, hein? Deve ser a friagem. A friagem, gente? Eu falei Eu acho mais no que comecinho, mas falei. A Ellen também falou, mas você fala mais. É verdade. Precisa falar mais, né? Então, assim, gente, guarde essas coisas, né? Para a vida de vocês, porque são nesses detalhes, sabe? Que a gente às vezes falha durante o dia. E a vida é tão corrida, né? Tem tanta coisa que passa despercebido às vezes. E coisas que a gente pode fazer a diferença na vida do outro, né? Porque, igual eu falei com vocês, a única forma de atingir a felicidade que eu conheço até hoje, aliás, que é ditada pelas normas universais do mundo, né? É a gente fazendo os outros felizes, gente. Não tem outro jeito, não. Tá? Se tiver algum outro jeito aí, me avisa, porque né, a gente vai discutir bastante a respeito dele, porque é o único modo que eu conheço realmente, tá? E nessa questão do estresse, principalmente, pense sempre nisso, porque estresse excessivo vai te trazer aí, né, circunstâncias terríveis na sua vida, né? E também não é legal, tá? Tudo isso aí é um pacote para felicidade. Não tem como separar, tá? Essas 4 esferas que eu falei com vocês, separar em uma, 2, 3. Ah, não, mas eu tô muito bem porque o meu emocional é perfeito. E o resto? Né? Não vai dar certo. Você vai ter problemas sérios ali, né? Então não adianta a gente tentar manipular. E cultive coisas boas no seu cérebro. Fale coisas boas para você mesmo, tá? Tem uma história que a minha mãe conta. Eu era muito criança, ela me contava essa história já. Eu não sei se essa história é verdade, se saiu da roça, se é mentira. Não sei, de verdade eu não sei, tá? Mas eu coloquei ela no meu livro, né? Um livro que eu escrevi um tempo atrás aí, chama Engenharia de Deus. E minha mãe contava uma história assim, tinha uma pessoa, ela precisava ir para um lugar e ela precisava ajudar, como se fosse mais ou menos o Santo Graal, precisava buscar um remédio na cidade, porque a pessoa que estava em casa, ela estava muito doente, ela estava muito mal. E aí essa pessoa sai para ir buscar esse remédio, né?
E quando ela chega no rio, onde ela precisava atravessar, tinha uma estrada e tinha chovido muito na noite anterior e o rio estava cheio. E aí quando a pessoa chegou lá, ela não conseguia atravessar o rio para ela buscar o remédio. E aí ela começou a se frustrar. Porque ela imaginou assim, nossa, né, a pessoa que tá lá vai morrer, eu não consigo chegar com o remédio, a culpa vai ser minha. Como é que eu faço uma situação dessa? E aí veio na cabeça daquela pessoa o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o barco que está aqui, né, apesar de não ter remo, não conseguir atravessar o rio, eu vou raspar um pouco dessa madeira do barco, eu vou colocar num frasco e vou levar isso aqui e vou dar a pessoa tomar. Porque quando ela tomar isso aqui, ela vai melhorar. E aí ela fez isso. Ela foi lá, raspou o barco, pegou no frasco e levou para a pessoa tomar aquela, né, aquela madeira do barco. E aí quando ela chega em casa, ela falou, ó, trouxe um remédio, pegou aquilo, diluiu na água, deu para a pessoa tomar. E a pessoa começou a ter realmente uma melhora. E ela foi melhorando, melhorando, até chegar num ponto de ficar são, sem aquela doença que afetava aquela pessoa. E aí tem um ditado muito velho, né, nessa história que a minha mãe me contava, que é o seguinte, mais vale a fé do que o pau da barca. Gente, é verdade. Tá? Quando você vai fazer testes, por exemplo, para você saber se uma vacina funciona ou não, o que você faz? Para algumas pessoas você dá o placebo, não é? Só que aquela pessoa que toma placebo, a pessoa que deu, ela sabe que ela tomou placebo. Então ela sabe que pode ser que aquilo não faça efeito nenhum para ela. Mas se ela não soubesse que ela tivesse tomado placebo e a pessoa também não soubesse que ela tivesse tomando placebo, gente, às vezes a somatização positiva do nosso corpo é tão grande que a pessoa ela pode melhorar, tá? Ela pode melhorar a partir daquilo que ela tomou, sendo que aquilo lá era o pau da barca. Na verdade, não era vacina e não era um princípio ativo de um medicamento nenhum, tá? Então, assim, é possível a gente, sabe, mudar a mente da gente. É possível. É possível a gente falar para o cérebro o que a gente quer. É a gente que tem que falar para ele, porque nós somos um todo, ele é só um pedaço. Então, é eu que mando nele, não ele que manda em mim. Então, é possível falar para ele, falar, ó, é desse jeito que eu quero, sabe? E aí a gente usar aquele mindfulness que a gente falou lá atrás, né, que é a capacidade de a gente viver os sentidos naquele momento. Tá? Então, quando eu quero comprar uma casa, né, eu falo da casa pro meu cérebro e começo a sentir o cheiro da casa. Qual que é o cheiro da casa que eu quero? Sabe? Aonde que vai ter a janela? Como é que vai ser? Né? O emprego que eu quero do meu sonho, como é que é o emprego? E aí você começa a sentir o cheiro do seu escritório onde você vai trabalhar. Sabe? Você começa quase que a palpar aquela situação, né, que você realmente deseja para sua vida. O cérebro da gente, ele é mutável sim. Ele consegue, a partir da plasticidade dele, mudar o caminho sim. Mas a gente precisa dizer para ele o que a gente quer. Se a gente não dizer para ele o que a gente quer, né? E a gente ficar só negativo, 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 negativo. Negativo vai atrair negativo. Tá? Então, pensa nisso. Né? Fixe alguma coisa que você tem muito interesse na sua vida. Sabe, comece a dizer isso para você todos os dias até você conseguir, porque você vai conseguir, sabe? E eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. E muita coisa que a gente não consegue é porque a gente não pede, porque a gente não trabalha nosso cérebro para que realmente a gente obtenha aquilo que é o nosso interesse. E às vezes passa despercebido, tá? Então, cultive isso na vida de vocês, gente. Cultive, sabe? Cara, não vai te gastar energia, não vai te gastar energia, mas vai te poupar muita se você começar a pensar de forma positiva na sua vida. Tá? Vai poupar muita coisa, você vai ver que doideira. A modificação que você vai ver na sua vida é uma coisa fascinante que você vai assustar. Você vai assustar, tá? Faz o teste, pega aí um pé de feijão na sua casa e planta aí, xinga um e elogia o outro. E espera ver o que vai acontecer com os dois. O feijão, hein? Feijão é simples. É uma plantinha simples. Imagina você, cara.
nessa complexidade que a gente é. Entendeu? Então, a gente absorve sim coisas boas e a gente tem que ser esponja para aquilo que é bom. Aquilo que é ruim, a gente joga fora. Porque ruim vai aparecer muito mesmo, não tem jeito. Fazer o quê? Né? Tem que passar por cima, não adianta. Tá bom, gente? Alguma questão, perguntas, questionamentos, reclamações? Tranquilo, muito bom. Só você falando aí da questão da vacina, minha avó com 92 anos, aí sempre a gente estava levando ela já com alguns medicamentos e trocas, né? E sempre ela reclamava que o remédio não tá valendo de nada. Ela falava, meu filho, esse remédio tá valendo de nada, me leva no médico de novo. É. Aí minha tia resolveu, comprou umas balinhas, como se redondinhas, e falou assim, aqui, mamãe, agora o médico passou esse remédio. Aí no que ela tomou, no outro dia voltou, e aí, mamãe, como que foi o remédio? Nossa, esse aqui foi bom demais. Esse aqui tá melhor do que o outro. Isso me ajudou tanto que você não imagina. Aí você me fez lembrar, né, que tudo vai realmente da nossa mente, o que a gente deseja, o que a gente quer. É fantástico, isso aí, eu acredito muito. Ô, gente, e se eu contar pra vocês que às vezes melhora mesmo? E se eu contar pra você, você já viu situação onde a pessoa passa a vida inteira, às vezes com tumor, por exemplo, um câncer? Ela vai no médico fazer outra coisa que não tem nada a ver, e ela faz o exame, descobre e passa um mês e ela morre? Mesma coisa para outros lados. E quem falou que de repente, Wilson, ela realmente não se curou? Porque, gente, sabe? Se você falar assim, ó, bicho, você vai tomar isso aqui vai te curar, vai te curar, vai te curar. Se você tomar e falar isso, gente, é 90% do caminho andado. É uma coisa muito doida. O seu cérebro, a capacidade dele é, gente, inacreditável. Inacreditável, inacreditável. Essa maquininha é uma perfeição divina, cara. Sabe? Ele pode te jogar no chão e ele pode fazer o seu ápice assim em questão de dias, tá? Porque realmente, Wilson, acontece mesmo. Eu tinha a minha avó também. A minha avó acontecia muito assim também, sabe? E minha mãe às vezes dava umas coisinhas pra ela lá, falava que era remédio e assim funcionava. Ela falou: Não, não tô sentindo, nossa, não tô nem sentindo dor no corpo mais. Tá perfeito, né? Porque incorporou aquilo ali, né? Incorporou de uma forma tão positiva que realmente talvez tenha causado ali um momento de cura na vida dela, tá? Então, o que você quer pedir, né? Pra sua vida, o que você quer? Faz o teste, depois você me conta. Depois nós vamos conversar muito ainda. E aí vocês vão me falar assim, nossa, você sabe que é verdade? Faz o teste pra você ver, tá? Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? A opinião de vocês é muito importante. Professor Denise falando. Como sempre, aula excelente, leva reflexão, agrega muito mesmo. Obrigada. Por nada, Denise. Mais alguém, gente? Bom, então, meus queridos, né? Se Deus quiser aí semana que vem